A história completa de São Francisco de Assis. Imagine um jovem rico, admirado por todos, cheio de sonhos, festas e riquezas, mas que abandonou tudo para viver apenas por amor a Deus. Essa é a impressionante história de São Francisco de Assis, o homem que transformou o mundo com humildade, fé e caridade. São Francisco nasceu no ano de 1181 ou 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu verdadeiro nome era Giovanni di Pietro di Bernardone. Seu pai era um rico comerciante de tecidos e sua família tinha muito dinheiro. Desde jovem, Francisco gostava de festas, músicas e roupas bonitas. Ele sonhava em se tornar um grande cavaleiro e conquistar fama. Na juventude, Francisco era conhecido por ser alegre e popular. Muitos amigos o admiravam, mas, apesar de toda a riqueza, algo dentro dele parecia vazio. Deus já começava a tocar seu coração, mesmo sem ele perceber. Algum tempo depois, Francisco participou de uma guerra entre cidades italianas. Durante a batalha, ele foi capturado e ficou preso por cerca de um ano. Na prisão, começou a refletir profundamente sobre sua vida. Depois de ser libertado, ficou muito doente, e aquele sofrimento mudou completamente sua maneira de enxergar o mundo. Foi então que começaram as experiências espirituais que marcariam sua vida para sempre. Certo dia, enquanto rezava na pequena igreja de São Damião, Francisco ouviu uma voz diante do crucifixo que dizia: "Francisco, reconstrói a minha igreja." Ele acreditou que Deus estava falando diretamente com ele. A partir daquele momento, tudo mudou. Francisco começou a abandonar as riquezas e passou a ajudar pobres, doentes e leprosos. Naquela época, os leprosos eram rejeitados pela sociedade. Muitos tinham medo até de chegar perto deles. Mas Francisco enxergava Cristo naquelas pessoas esquecidas. Seu pai ficou furioso ao ver o filho distribuindo dinheiro e abandonando os negócios da família. Então aconteceu uma das cenas mais marcantes da história dos santos. Diante de várias pessoas, Francisco devolveu até as roupas que usava ao próprio pai e declarou que dali em diante teria somente Deus como pai. Sem dinheiro, sem riqueza e sem conforto, ele começou uma vida totalmente dedicada à oração, simplicidade e caridade. Aos poucos, outras pessoas começaram a se inspirar nele. Jovens passaram a abandonar tudo para seguir aquele estilo de vida simples e santo. Assim nasceu a Ordem dos Franciscanos, oficialmente chamada de Ordem dos Frades Menores. Francisco ensinava que a verdadeira felicidade não estava no dinheiro, mas em amar a Deus e servir ao próximo. Ele também tinha um amor enorme pela natureza. Chamava o sol de Irmão Sol, a lua de Irmã Lua, e acreditava que toda a criação refletia a beleza de Deus. Por isso, até hoje ele é conhecido como o santo protetor dos animais e da natureza. Uma das histórias mais famosas de sua vida aconteceu na cidade de Gubbio. A população estava aterrorizada por causa de um lobo feroz que atacava pessoas e animais. Francisco foi até o lobo sozinho. Segundo a tradição, ele fez o sinal da cruz e conversou com o animal, que ficou manso. Depois disso, o lobo teria passado a viver em paz com os moradores da cidade. Mas os milagres não pararam por aí. Francisco passava horas em oração profunda. Seu amor por Jesus era tão intenso que ele desejava sentir até mesmo as dores de Cristo na cruz. E foi em 1224, durante um retiro no Monte Alverne, que aconteceu um dos eventos mais extraordinários de sua vida. Enquanto rezava, Francisco recebeu os estigmas de Cristo, marcas semelhantes às feridas de Jesus crucificado em suas mãos, pés e lado do corpo. Ele foi o primeiro santo da história a receber os estigmas de forma reconhecida pela Igreja. Nos últimos anos de vida, Francisco sofreu muito com doenças e dores físicas. Sua visão ficou fraca e seu corpo estava debilitado. Mesmo assim, continuava louvando a Deus com alegria. Pouco antes de morrer, compôs um belo cântico conhecido como Cântico das Criaturas, exaltando a beleza da criação divina. São Francisco de Assis morreu no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Seu corpo foi sepultado em Basílica de São Francisco de Assis, local que até hoje recebe milhões de peregrinos do mundo inteiro. Apenas 2 anos depois de sua morte, ele foi canonizado pela Igreja Católica. O legado de São Francisco atravessou séculos.
Sua humildade, simplicidade e amor pelos pobres continuam inspirando milhões de pessoas até hoje. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza não está no ouro, nem no poder, mas em viver próximo de Deus. E talvez a maior lição de São Francisco seja esta: quando alguém entrega verdadeiramente o coração a Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Mãos juntas, se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a incrível história de São Francisco de Assis.